E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente vai começar o nosso segundo conteúdo que ele traz para vocês. E aí, como eu disse para vocês, nós estamos estudando ciência da natureza. O primeiro conteúdo era relacionado à química. Já o segundo conteúdo é relacionado ao quê? À questão biológica, principalmente, relacionada às pandemias. O que é uma pandemia? É algo, uma doença, provocada por um ser microscópico, que a gente não consegue ver, Porém, ele pode, nos afetar. E aí é o que está acontecendo com nós aqui nesse momento, na questão do coronavírus. Ele mostra aqui para vocês uma bactéria, que pode provocar doenças, e também o vírus, Diferença de um para o outro, não esqueçam. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? A bactéria, ela não é um parasita intracelular, ela parasita um ser humano, um outro animal, uma planta, tá? Mas ela não precisa entrar dentro da célula, ela vive no nosso corpo, então, assim, seria mais fácil, destruir, entre aspas, uma bactéria do que um vírus, porque o vírus acaba entrando dentro da nossa célula e, consequentemente, se ele entra dentro da nossa célula, ele modifica geneticamente muito rápido a nossa célula, aí quando a célula se reproduz, ele acaba se reproduzindo também, porque para o metabolismo dele acontecer, ele tem um ciclo de vida finalizado, ele precisa ser esse parasita, ele precisa entrar em algumas células do nosso corpo, tá? Então, isso está acontecendo. E aí, esse é o detalhe, Às vezes, essa reação pode ser bem tranquila para algumas pessoas, mas também pode ser uma reação um pouco mais complicada, para o organismo reestabelecer. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter nesse momento. Ninguém imaginava passar por esse momento, Quantas vezes a gente se questionou, nossa, começou lá na China, será que vai chegar aqui? Parece ser tão distante de nós, e chegou, Então, a gente tem que se reinventar, repensar nas nossas atitudes, cuidar-se bem, Utilizar a máscara, lavar bem a mão, não ter contato em qualquer lugar, Evitar aglomerações de pessoas. Por quê? Porque cada um de nós vai poder ter uma reação diferente relacionada a esse vírus, tá? Não esqueçam disso. Aí eu trago para vocês, um pouquinho, desculpa, os erros das gravações da professora, que a professora não, um pouquinho do que é o Covid-19, ou seja, o coronavírus, Ele surgiu na China, todo mundo já sabe, se modificou, mas ele já existia, tá? Há o quê? Uma mutação. O que é uma mutação? Uma modificação genética, na estrutura molecular do vírus, no qual ele se modificou, acabou afetando o ser humano, Não se sabe ainda como que ele afetou, tem essas teorias aí, que foi produzido em laboratório, modificado em laboratório, ou, o contato do ser humano com a carne de morcego, tudo, esse tipo de coisa. Mas isso é teoria, tá? Nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para discutir o que é o vírus. O vírus é um parasita celular obrigatório, tá? Ele precisa parasitar uma célula, ele precisa entrar dentro de uma célula. No caso do coronavírus, ele entra no nosso sistema respiratório, principalmente nos nossos pulmões, tá? Aí se a pessoa é um pouco debilitada já, ela vai ter uns efeitos mais, nocivos a ela. Mas tem algumas pessoas que vai passar pela doença tranquilamente. Mas a gente tem que evitar ao máximo ter o contato, porque a gente não sabe como que o nosso organismo vai reagir. Esse é o detalhe. Não saber como que o nosso organismo vai reagir e, consequentemente, isso pode ser diferente de um para o outro, Aqui eu trago para vocês algumas outras pandemias que aconteceram, Nós temos aí a peste negra, teve 50 milhões de mortos, que foi bem antes, aconteceu na Ásia e na Europa, 1333 a 1351, no século XIV. E aí o que acontece? Era uma bactéria, E ela provocava apatia, vertigem, febre alta, e morreu um monte de gente. Mas naquela época também, por que isso aconteceu? Porque também não tinha não tinha medicamento, disponível, não tinha tecnologia, não tinha recursos, Então era uma realidade diferente. Hoje nós vivemos uma outra realidade, com muitos recursos aí que favorecem, a gente passar pela doença e melhorar. Mas foi um dos momentos que a humanidade sofreu, de uma forma geral. Ele trouxe para vocês também a gripe espanhola, que foram 20 milhões de mortes, já foi no século XX.
que foi em 1918 a 1919, né? No Brasil morreu o presidente, né, Rodrigues Alves. Ela provocava dor de cabeça, calafrios e inchaço nos pulmões, né? Que é o quê? É um vírus, a gripe é um vírus, tá? Que é o vírus da influenza, que ele também está sendo, ele se modifica, tá? O que a gente tem que saber sempre, que os vírus, eles têm a capacidade de se modificar geneticamente, e aí, ao parasitar a nossa célula, ele pode provocar essas alterações. Eu deixo um recado para vocês, né? Estou com saudades, precisando de mim, estou aqui, né? Vocês estão sempre guardados no meu coração. E estudem, né? Apaixonem-se por estudar, porque a nossa vida só pode ser transformada através do estudo. Fiquem todos com Deus, tá? Cuidem-se e espero estar com vocês em breve mais uma vez. Tchau!